Olá! Hoje nós vamos estudar sobre os fatores de textualidade. Durante muito tempo se acreditou, e talvez ainda se acredite até hoje, que o desenvolvimento das proficiências leitora e escritora dos falantes de uma língua esteja diretamente ligado ao domínio da gramática normativa. Na verdade, não é bem assim. A saber, podemos dizer que, além do conhecimento gramatical, há outros conhecimentos de grande importância para esse desenvolvimento. Podemos citar o conhecimento enciclopédico, o conhecimento linguístico e o conhecimento interacional. O que seria o conhecimento enciclopédico? Conhecimento enciclopédico está relacionado a todas as informações que nós vamos acumulando, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência. E tudo isso vai ficando registrado na nossa cognição, na nossa memória. E essas informações vão sendo articuladas à proporção que necessitamos. Então, nós, ao longo da nossa vida, vamos adquirindo informações, vamos adquirindo conhecimentos, e essas informações e esses conhecimentos vão sendo armazenados na nossa memória. É o que nós chamamos de leitura de mundo. E Paulo Freire, inclusive, diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Mesmo antes de a criança ir à escola, ela já tem uma gama de conhecimentos. Ela já tem uma série de informações que ela aprendeu de forma assistemática, mas ela aprendeu que ela vai levar para a escola. Então, esse é o papel do conhecimento, da competência enciclopédica. Além do conhecimento enciclopédico, nós temos também o conhecimento interacional. O que seria o conhecimento interacional? Ele está ligado à capacidade que nós falantes temos de nos comunicar uns com os outros, de modo a nos fazer entender pelo outro, pelo interlocutor. Se eu consigo me comunicar a contento com o outro, de modo que ele me entenda, se eu consigo produzir textos claros, objetivos, e também compreender o discurso do outro, na verdade, eu tenho a competência interacional ou comunicativa. Nós que somos professores sabemos muito bem que, às vezes, aquilo que nós não conseguimos explicar para o nosso aluno, o colega consegue, o outro colega dele, o aluno também da sala dele, consegue explicar usando uma linguagem mais clara, mais acessível e se fazendo entender muito melhor do que nós mesmos. Significa dizer que, para aquela situação comunicativa, o colega teve mais competência interacional ou comunicativa do que nós mesmos, professores. Pois bem, além da competência comunicativa ou interacional, da competência enciclopédica, temos a competência linguística. A competência linguística vai dar conta de todos os conhecimentos gramaticais que nós adquirimos. Conhecimentos ligados ao léxico da língua, ao vocabulário, à regência, à concordância, que também vão ser mobilizados quando houver uma necessidade. Bom, então essas três competências ou conhecimentos caminham indissociavelmente. E, continuando, o que nós estamos nos predispondo a discutir hoje, vamos trabalhar agora com os fatores de textualidade. Nós já conhecemos, nós já sabemos que o texto é bem mais que uma sequência de palavras e frases. E é exatamente, segundo Costa Val, através dos fatores de textualidade que nós compreendemos
a grandeza, a dimensão do texto como algo bem mais amplo do que uma simples sequência de palavras e frases. O texto passa a ser o que nós podemos dizer, o que nós podemos chamar de construção de sentidos. Agora, é importante que entendamos que esse processo de construção de sentidos nunca vai estar concluído, acabado. É um processo que está em constante construção. O texto está em constante construção. Assim como os sentidos que perpassam os textos também estão em constante construção. Pois bem, para entendermos melhor essa questão, é necessário dominarmos os 7 fatores de textualidade. Esses fatores são definidos por Bougrand e Dressler. Eles definem esses fatores como sendo importantes para que entendamos melhor o texto, não como uma simples sequência de palavras e frases, mas como uma forma de interação entre os falantes, uma forma de construir sentidos, né? de uma forma de construção de sentidos. E que fatores de textualidade são esses? Um deles é a informatividade. O que seria a informatividade? Quando se lê um texto, a proporção que vamos progredindo, que vamos atingindo uma certa progressão, né? uma certa sequência, nós vamos percebendo o grau de previsibilidade desse texto. Ou seja, algumas informações nós já dominamos e outras não. Então, o texto, na verdade, vai trazer essas informações, esse grau de previsibilidade, misturando informações já existentes, informações que nós já tínhamos, com novas informações. Nunca um texto vai ser 100%, vai traduzir 100% informações, 100% de informações novas. Ele sempre vai mesclar informações que já são do nosso conhecimento, da nossa competência, com novas informações que até então nós desconhecíamos. Quando nós produzimos um texto, precisamos ter o cuidado de trabalhar, de lidar com essas informações, acrescentando informações novas àquelas que nós já tínhamos. Esse é o papel da informatividade. Um outro fator de textualidade é a intertextualidade. O que seria a intertextualidade? A intertextualidade nos permite compreender que não existe, como diz o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, não existe discurso virgem, não existe discurso original. Na verdade, tudo que se diz, tudo que se escreve é o resultado daquilo que já foi dito, daquilo que já foi escrito. É o dizer e o dito. É a relação entre o dizer e o dito. Tudo que se fala tem a ver com outros textos. Esse é o papel da intertextualidade. E é claro que esse repertório de informações vai fazer com que, quanto mais amplo for o nosso repertório de informações, mais capacidade, mais competência nós teremos para mobilizarmos conhecimentos prévios, conhecimentos que nós já detínhamos. É muito comum, quando estamos ouvindo uma música, lendo um texto, conversando com alguém, um certo texto, uma certa canção, um certo discurso, nos remeter a outros discursos. Esse é o papel da intertextualidade. Vejamos. Existe um texto, para ilustrar melhor o que estou explicando, existe um texto de Gonçalves Dias, grande escritor do romantismo, da primeira geração romântica, que se chama Canção do Exílio. E nesse texto ele fala assim:
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Pois bem, certamente vocês já devem ter lido, devem ter ouvido falar de algum texto que nos remete ao texto de Gonçalves Dias. Um deles é o próprio hino nacional. Existe um outro texto, a Canção do Exílio foi um dos textos mais... É um dos textos de maior recorrência por muitos autores. Por quê? Porque, se você for analisar, Mário Quintana, grande escritor gaúcho do modernismo, ele tem um texto em que diz assim: minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus de minha terra eu canto a canção do exílio. Observe que o autor vai subverter o sentido da Canção do Exílio de Gonçalves Dias para ilustrar uma nova Canção do Exílio, só que, diferentemente da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, é um texto que ele produz sob os céus da própria terra. Ele não está exilado. Ele se sente exilado dentro da própria terra, com tudo que ele vê, com a natureza sendo destruída, sendo desrespeitada, com os pássaros que vão entrando em extinção. Então, observe que é um texto que acaba nos remetendo a outros textos. E eu posso citar inúmeros outros exemplos. Agora, é claro que quanto maior for o nosso repertório de informações, de conhecimentos, maior será a nossa capacidade de fazermos essa relação entre os textos, que nós chamamos de intertexto. Então, eu já falei da informatividade e acabei de falar da intertextualidade. Temos também um outro fator, que é a intencionalidade. O que seria a intencionalidade? Todo texto é movido por uma intenção. Ninguém escreve por acaso. Essa ideia de que o texto é algo que acontece, o discurso é neutro, a pessoa conseguiu, a pessoa que escreveu o texto não em momento algum se manifestou em relação ao texto. Não existe isso. Todo texto, tudo que se produz com uma intenção, movido por uma intenção. Então, a intencionalidade tem a ver com essa questão. Precisamos analisar as condições de produção e de recepção do discurso, e a partir daí vamos produzir um texto movido por uma intenção comunicativa. Essas intenções são as mais diversas. Pode ser convencer o outro, pode ser conseguir a adesão do outro, pode ser informar, pode ser explicar, pode ser estabelecer um contato comunicativo com o outro, pode ser expressar sentimentos, enfim, são muitas as intenções que nos impulsionam a produzir textos. Então, vamos recapitular. Informatividade é um fator, intertextualidade, intencionalidade. Temos também um outro fator de textualidade, que é a situacionalidade. Todo texto parte de uma situação concreta. A escola, de certa forma, ela peca nesse aspecto quando ela propõe que o aluno produza um texto sem que haja um motivo, sem que haja uma motivação para que ele possa se sentir apetecido a produzir esse texto, instigado a produzir esse texto. Então, é importante que haja isso, é importante que haja esse estímulo para que o aluno possa se sentir fascinado por aquilo que ele vai escrever e perceber
qual é o papel social, qual é a função comunicativa que o seu texto vai exercer dentro daquele contexto. Então, a situacionalidade vai tratar da questão da situação concreta em que esse texto foi produzido, levando em consideração as condições de produção e de recepção, né? É preciso entender que, quando eu produzo um texto, a pessoa a quem se destina o meu texto já está presente. Eu já penso nele. Do contrário, eu não produziria discursos coerentes, discursos de acordo com a realidade linguística da pessoa a quem se destina o meu texto. Então, uma outra competência, como eu acabei de falar, é a situacionalidade. Então, vamos recapitular. Informatividade, intertextualidade, intencionalidade, situacionalidade. Vamos analisar agora um outro elemento, um outro fator também de grande importância. É a coesão. A coesão textual, certamente vocês, nós todos já ouvimos falar a respeito de coesão textual. Entendendo que o texto constitui um todo organizado, que o texto não é um emaranhado de palavras soltas, não é uma sequência, uma simples sequência de palavras e frases, compreendemos que esse texto vai surgir, vai resultar a partir de um encadeamento de ideias, encadeamento de informações, e que essas informações precisam estar justapostas. Elas não podem ficar jogadas, elas não podem ser jogadas de maneira aleatória. Elas precisam se articular, formando o que nós chamamos de unidade. A coesão trabalha com a questão da unidade. E essa coesão nós podemos compreender que ela tanto pode se estabelecer quando eu utilizo os elementos, os operadores argumentativos, como as conjunções, como também ela pode se estabelecer quando eu utilizo elementos remissivos, os pronomes, por exemplo, para fazer referência àquilo que eu já mencionei no texto ou aquilo que eu ainda vou mencionar no texto. Por isso que existem as relações anafóricas e catafóricas. Anafóricas, para fazermos relações aquilo que já foi mencionado, e catafóricas, para nos remetermos àquilo que ainda vai ser mencionado no texto. Então, a partir disso, a partir desse pressuposto, entendemos que a coesão pode ser coesão sequencial, aquela que é responsável pela progressão do texto, né? A partir de conjunções, a partir de advérbios e de outros elementos que vão ser responsáveis pela sequenciação, pelo encadeamento desse texto, pela sucessão dessas informações, e também a coesão referencial, que é aquela que se articula através, basicamente, dos pronomes, que são elementos que nos fazem, que nos levam a remeter palavras a outros termos já mencionados dentro do texto. Temos também, além da coesão, temos a coerência. A coerência é de grande importância porque ela vai trabalhar com toda a relação de logicidade do texto. O meu texto precisa fazer sentido. O meu texto não pode entrar em contradição. Do contrário, quem vai lê-lo vai ficar cheio de dúvidas. Em vez de o meu texto ser elucidativo, esclarecedor, ele vai causar dúvidas. Exatamente porque eu pequei tanto em relação a todos esses aspectos, agora há pouco elencados, como em relação à coerência, que é um princípio de interpretabilidade. Segundo o Enguidor e Co., a coerência é um princípio de interpretabilidade.
Então eu preciso utilizar essa coerência dentro do meu texto para que o meu texto tenha lógica. Do contrário, ele não vai apresentar essa relação de sentido que é esperada para todo o texto. Essa coerência pode ser coerência interna, quando ela está ligada a elementos dentro do próprio texto, e a coerência externa, quando eu preciso mobilizar aquele conhecimento de mundo, aquelas informações extratextuais. A coerência interna tem a ver com elementos intratextuais, elementos que estão dentro do texto, e a coerência externa tem a ver com elementos extratextuais. Para ilustrar melhor o que eu estou falando, vamos pegar aqui um exemplo de uma música de Arnaldo Antunes. A música chama-se Fora de Si. Aparentemente, alguém pode achar que o autor pecou em relação ao conhecimento linguístico, pecou em relação à própria coerência do texto. Porque ele diz, eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fica louco, eu fico assim, eu fica fora de mim. Veja bem, eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fica assim, eu fico fora de mim. Observe que o texto vai ganhar sentido, a coerência do texto está exatamente a partir das transgressões intencionais que o autor faz. Porque nós sabemos que, se eu estou falando de mim mesmo, se o texto está relacionado à primeira pessoa do discurso, não faz sentido eu falar, quer dizer, entenda bem, à luz da gramática não faria sentido. À luz da gramática normativa não faria sentido. Dizer, eu fico fora de si. Porque se estou falando de mim mesmo, eu fico fora de mim, e não eu fico fora de si. Já se eu quisesse voltar para a primeira pessoa, o pensamento, eu fico fora de mim. Continuando, quando ele diz, eu fica assim, eu fica fora de mim, observe que ele não flexiona o verbo de acordo com a primeira pessoa. O pronome está em primeira pessoa, o pronome pessoal do caso reto, mas ele usa o verbo na terceira pessoa do singular. Mas veja bem, analisando o título do texto, que é de extrema importância, é muito importante, quando se vai analisar a coerência de um texto, essa coerência pode ser estabelecida já começando pelo título. O título precisa se harmonizar a ideia, a discussão que é defendida no texto. Então, se o texto é fora de si, se o título do texto é fora de si, por que a pessoa iria articular todos os pensamentos de maneira lógica se o texto é fora de si? Se o texto se intitula fora de si. Então, na verdade, existe uma coerência interna que eu compreendo a partir do próprio título. Então, vamos reforçar os fatores de textualidade. Vamos recapitular esses fatores. Intencionalidade, informatividade, intertextualidade, situacionalidade, coerência, coesão e, para finalizarmos, para completarmos os 7 fatores de textualidade, temos a aceitabilidade. Ora, não faria sentido algum falar ou escrever pensando numa outra pessoa, destinando o meu texto, o meu discurso a uma outra pessoa, se eu não conseguir essa adesão, se eu não conseguisse a adesão dessa pessoa. É preciso que essa pessoa concorde, pelo menos em parte, com o que eu digo. Por quê? Se não houver esse acordo entre os falantes, se não houver essa aceitabilidade entre os falantes, então nós não temos um texto.
Porque se o princípio da comunicação é exatamente o entendimento entre os falantes, como é que eu falo ou escrevo algo e o meu interlocutor só contesta, só discorda do que eu digo? Então, na verdade, faltou aí a questão da aceitabilidade. Então, quando você for produzir um texto, você precisa levar em consideração esses 7 elementos que são de imprescindível importância dentro do seu texto. Espero que eu tenha me feito entender por todos vocês.